Boa noite. Sábado o povo é mais animado. Ele faz boa noite, pessoal. Boa noite. Sábado de manhã tá mais cheio de gás, mas na quarta-feira, ainda pegando esse engarrafamento dali, precisa enquadrar mais para trás, porque tá bem pequeno ali, cortando as coisas. Hoje o tema é espelho da vida. Ele, nesse sentido, é o início do livro Pensamento e Vida. Não, o título do livro, que começa agora, Pensamento e Vida. E aí tem lá no iniciozinho, ele fazendo esse comentário, né? O que é que ele... De onde é que surge esse livro? Um livro, um manualzinho que eles utilizam com as pessoas desencarnadas, e aí, como utilizar, que eles pediram um livro de mensagens pra gente, e aí ele diz, então vamos reproduzir esse livro, e aí vai ter várias pequenas mensagens de uma página, aonde ele vai tratando vários temas de maneira bem significativa. Veja, aí ele começa com esse aspecto, o espelho da vida. O espiritismo, ele surge de uma maneira significativa, porque ele surge pautado na ideia de uma estruturação não dogmática. Ele surge dentro de uma ideia da onde se dissolvem milagres e mistérios, aonde nós vamos pautar aquilo que estamos vivenciando na razão. E lógico, tem um sentido para ele aparecer assim? Tem. Porque veja, isso vem após aí a Idade Média. E naquela época, imagine só, os religiosos se colocavam como signatários de Deus. Então, o que o líder religioso falava era lei. Você não ia a Deus a não ser através desses orientadores religiosos. Então, a partir daí, eles podiam traduzir o que bem quisessem, entendessem, e aquilo seria o direito de Deus, a vontade de Deus. Agora imagine que naquela época nós convivíamos com outro grupo de pessoas interessantes, porque o clero é essa população que eu estou falando, e a outra era a nobreza. O rei lá, como comandante de tudo isso, ele era o que? A expressão de Deus também na terra. Ele tinha esse poder, ele podia fazer o que bem quisesse, entendesse. E veja, frente a isso, o humano vai se desenvolvendo e surgem pesquisas, cientistas, e começa a se descobrir coisas. E quem é que fazia o julgo dessas coisas? Eram justamente esses que se achavam donos do poder. E aí imagine, uma criatura disse que em vez do Sol girar ao redor da Terra, porque era a teoria geocêntrica, onde a Terra é o centro de tudo, ou seja, tudo que existe começou por aqui, ele disse que o inverso era a Terra que girava ao redor do Sol. Quiseram queimar a criatura. Ou ele se retratava dizendo que não, ou ia virar churrasco. Ia virar churrasco. Ou seja, não havia espaço para se questionar nada que o clero tinha dito como verdade, que a Terra era o centro do universo. Nós vamos vir mais à frente, né, depois disso, porque na realidade, a essa época, todo esse afã pelo poder é porque era justamente com base nesse poder que mantinham as pessoas submissas, e havia aquela velha distinção que ainda hoje é nova: pouquíssimos com muito e muitos sem nenhum. Então, tranquilo. E se o conhecimento, o analfabetismo era a regra, então terra de cego, quem tem um olho é rei. Então era assim. Então um inventava uma maluquice e acabou, era assim aquilo. Como tem uma dessas histórias de lá da América Central, aonde a criatura um período de de estações ruins, e aí ele imagina que tinha que sacrificar não sei quantos humanos. Botava a criatura lá, abria o peito, arrancava o coração, puf, e ia fazendo a pilha de gente morta lá que eles caçavam e pegavam. Ou seja,
a visão da verdade na mão de alguém, como signatário do Criador, deu margem a vários absurdos dentro da nossa história. Então, o Espiritismo vem com a ideia de justamente dissolver isso. Vinha aquela história do milagre. E aí, o Espiritismo vai nos trazer, com base nessa ideia da fé raciocinada, é que não há milagres. São coisas que nós não sabemos explicar. Ou seja, se nós voltarmos aí 200 anos e pegássemos um celular para um falar com o outro, um ver o outro através da telinha, isso seria tido como uma coisa do outro mundo. E na realidade, o que é que ele vai estar descrevendo então? Quanto mais a gente vai avançando, a gente vai abrindo os olhos e aí vamos descobrindo outras coisas e perceber que aquilo não era milagre nenhum, foi algo que realmente era possível de ser explicado racionalmente. E é assim que o Espiritismo surge, dentro dessa ideologia. Mas veja, que essa ideologia ela é pautada no seguinte, a ideologia da razão. Não estou falando exatamente só do Espiritismo. Ou seja, tudo que há tem para ele uma explicação racional. Então, e tudo, então, que é real, ele é racional. E tudo que é racional é real. Ele surge dentro dessa estrutura do pensamento racionalista porque era o período em que a civilização estava saindo dessa visão, presa a essa visão dogmática, né, do dono do poder, e aí ele traz uma coisa fantástica. Porque imagine que o nosso evangelho, que nós lemos hoje tão facilmente, qualquer buraco, qualquer brocado, ele era apenas de posse da igreja. E a igreja não dava isso. Ela fazia as suas leituras e você lia aquilo que ela tirava daquilo ali. Imagina, o povo já era analfabeto. Para ler, tinha alguém que tivesse que ler para ele. E isso que era que alguém que sabia ler, lia para ele, já era o resultado do que alguém tirou. Aí aparece uma criatura fantástica, que é o nosso amigo Lutero. Quando ele faz com que esse texto pudesse chegar às mãos de qualquer um. Porque na realidade, todos nós teríamos direito ao livre acesso a essas questões que estão ali. E aí, a partir daí, a interpretação do texto exatamente passa a ser de direito de qualquer um de nós. Não passamos mais a ficar nas mãos daquilo que os padres e bispos interpretavam para que nós fôssemos a ler. Veja como isso é um ganho. Onde é que eu estou dizendo que isso é um ganho? Porque ele vai falar que o espelho da vida é a mente. E percebam uma coisa, nós dizemos que nós nos diferenciamos dos animais porque nós usamos a razão, nós usamos o raciocínio. Só que perceba, aquilo naquela época foi um salto. Então, termos acesso à leitura, àquele livro sagrado, para que pudéssemos tirar as nossas impressões, as nossas reflexões. E isso é importante? É, porque você mesmo lendo um livro, a primeira vez você tem uma impressão. Quando você lê, 5 anos depois, muda. Às vezes, na segunda leitura, aí naquele mesmo período, já muda. É por quê? Porque tudo vai depender da interpretação. Então, essa ruptura que Lutero faz e traz, então, o Evangelho para nossas mãos, ela cria uma possibilidade enorme de ampliação da consciência das pessoas, de deixarem de se colocar como ovelhas guiados por como é? A criatura que guia lá as ovelhas? Pastor, certo? Porque da mesma maneira que o pastor leva as ovelhas para o pasto, pode levar para o matadouro. E aí, mas olha como é uma posição cômoda. Porque na hora a gente diz assim, mas não foi eu não, foi fulano que me levou. Eu estou dois meninos, uma de 6, uma de 8. Aí o que acontece? Quando uma dá ideia e o negócio dá errado, a outra diz, mas foi ela que quis. Veja, é o pensamento infantil, mas às vezes a gente mantém isso. Quando, para o trabalho que vai se iniciar lá dentro, se pede que vocês participem da palestra pública, uma das coisas é para que não façamos um retrocesso. A ideia de poder lidar com a dimensão espiritual, auxiliando
ao retorno do equilíbrio, certo? Do ser. Não é uma ideia mágica, mística, que você sacode as mãos e aí aparece. Não. Então, a palestra é que, para pelo menos, se você não ler, escute. Escute que normalmente nas suas sessões que vão estar aqui, as pessoas vão estar falando, buscando lhe despertar, para você sair dessa posição de estar buscando essa fantasia. Agora, além de escutar, já passou muito tempo, não precisa mais de Lutero. Tudo aquilo que eu estou lhe falando, qualquer um expositor que esteja aqui e lhe fale, estão nos livros. Tem uma quantidade enorme, porque é preciso se instruir. Porque quem não se instrui fica à mercê de quem tem um olho, porque terra de cego, quem tem um olho é rei. A ideia é de despertar, porque se a mente é o espelho da vida, uma mente desperta vai ser uma vida mais rica, mais ampla em possibilidades, mais ampla no sentido de uso da sua própria consciência. Então, não falte à palestra. 2, além da palestra, ouviu algo interessante, ou não, põe algo para ler. Um livro simples, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aquieta, aquieta a alma, acolhe, para não ficar apenas nessa posição, igual aqueles que estavam lá, e aí diziam, mas nós queremos o texto bíblico, os padres não nos dão. Quando Lutero colocou, o nego não queria ler porque tinha preguiça. É a busca da cura mágica. É a busca da cura, aonde o outro processa a cura em mim. É um retrocesso à época que o evangelho não chegava nem às nossas mãos. Então quer dizer que não adianta nada eu vir aqui? Não, não é isso. O que estamos dizendo é que o Espiritismo se pauta dentro de um pensamento racionalista, e ele vai exatamente descrever, então, aquelas coisas como você morre e vai para o inferno, certo? Ou então você faz o bem e você vai para o céu, e aí seu João viveu 80 anos, fazia um monte de miséria até os 75, aí nos 75 se converte, bota o Evangelho segundo o Espiritismo embaixo do braço e passa a ser o santo. Já Matias também fez um monte de miserinha até os 15 anos e foi apagado pela quadrilha do tráfico. Ele vai para o inferno e o outro vai para o céu. Então o Espiritismo, partindo então de um olhar pautado na razão, vai lhe dizer o seguinte: não é assim. Quem vive não é o corpo, é o espírito. Beleza, mas a novidade do Espiritismo não. A crença cristã já identifica assim, que há um espírito que dá vida a esse corpo. E aí ele vai dizer o seguinte: se ele é mortal o corpo, o espírito que o anima, ele é imortal. Então ele terá direito a várias vidas. Quando estamos no corpo, ele é nossa morada. Aí o Cristo disse: na casa do meu Pai há várias moradas. Ou seja, esse espírito que é imortal habita esse corpo durante algum tempo e depois vai habitar outro, ou neste planeta ou em outro, mas vai habitar outra morada, porque ele é imortal. Essa é uma veste que ele está utilizando. Então isso que a gente está vivendo, por mais às vezes doloroso, incômodo que ele está passando aí, é passageiro. E esse incômodo vai advir de quê? Daqui, de nossa mente, de nosso psiquismo. Ele que vai mostrar, cadê? Projetou não? Gente, gente. O negócio tá sério, sem encosto. Apaga as duas fileiras da frente, como sempre, já lhe peço. Pronto. Isso a gente pode dizer que é encosto, né? Que aproveitou ali e colou no bicho. Então, olha só, ele vai falar que vai tudo advir da mente enquanto espelho da vida. Porque verdadeiramente, veja só, o que é que eu estou buscando explicar? É que não vai adiantar nada ir lá dentro.
É que lógico, como é que nós vivemos? O que é que nos vincula? Somos seres imortais, vivemos várias experiências. E lógico, a gente tende a estar junto de quem a gente gosta. Quem gosta de vinho está no clube do vinho ou no clube da cachaça? No clube do vinho. Então, é por afinidade. Então, quando nós nos encontramos assim, diz, Fernando, mas é só como encarnado. Se nós, o que morre é o corpo, o que continua é o espírito. Se encarnado nos reunimos por afinidade, fora do corpo vamos reunir através de quê? Da mesma afinidade. E se, quando o corpo morre, o espírito continua junto, o espírito continua vivo, se ele está vivo, o que é que impede ele de se aproximar de você, se ele tem afinidade com você? Nada, continua vivo. Basta lhe encontrar. Basicamente isso. Então, o que é que acontece quando estamos falando da abordagem do auxílio espiritual no equilíbrio do ser? É que justamente é buscar trabalhar esse elan que se dá entre duas mentes, a sua, espírito encarnado, e a do outro, espírito desencarnado. Há um elemento que fixa vocês dois, porque se você não tiver esse elemento, ele não consegue se fixar a você. Porque isso só pode ocorrer com a corrente de mão dupla. É aquela mesma coisa, quando você é competente, exímio profissional, e aí tiram o chefe que era competente e bota um incompetente. Por mais que ele lhe chame de incompetente, você vai dar ouvido? Não, você sabe que você é competente. Agora, se você questiona a sua própria competência, por qualquer coisa, você vai estar se abalando. Então, o que é que a gente vai estar buscando com esse elemento? É que essa relação só se faz nesses dois sentidos. Não, Fernando, mas às vezes o outro impõe ao outro. A mulher que o marido chega aí, porrada nela. Mas ela está apanhando porque ele bate. Não, ela está apanhando porque deixa ele bater nela. Porque ela pode simplesmente desistir daquele tipo de convivência. Mas aí eu vou passar outra dificuldade. Então você está fazendo uma escolha dessa dificuldade. Assuma isso. Em vez de encarar outra. Enquanto os dois estão juntos, há algum coitado? Eu não vejo nenhum coitado. Porque um está alimentando a doença do outro. Agora vamos ver o nosso processo, já que o processo obsessivo ele vai se pautar dentro dos mesmos elementos. Lá dentro, vamos atender quem? Uma pessoa igual a você, que talvez na outra encarnação você morria de amores por ela, e aí depois não deu certo, e aí você passou a perna nela, ou ela passou a perna em você, e aí da mesma maneira que agora encarnado, quando a gente tem aquela vizinha que é gente fina, e de uma hora para outra ela apronta a gente vira inimigo mortal, foi a mesma coisa no passado, e agora ele está aí do lado. Só que você pode estar aqui sentado e está me escutando, certo? E a criatura, ele pode até estar também me escutando, mas ele precisa de um auxílio além disso. Então ele vai fazer o quê? Por que ele vai precisar de um auxílio? Pelo seguinte, a criatura desencarna, mas ele gostava muito de tomar umas canas. E aí ele pode beber de novo? Não, não tem intestino, não vai beber. Mas ele pode absorver os fluidos das sensações do beber através de quem? De quem está aqui. E aí ele fica ali do lado de canudinho só absorvendo. E a vida vai ser mão dupla. Se ele pode absorver os fluidos ali de quem está bebendo, no momento que ele está sendo atendido, e aquela psicosfera que se forma, certo? De acolhimento para ele, ele também vai absorver os fluidos direcionados para o seu reequilíbrio. Por quê? Porque ele não é um miserável. Ele não é alguém, um cão que está atrás da gente. Ele, assim como nós, é uma mente que está espelhando aquilo que ela tem dentro dela. Então, espelho da vida. Quando nós vamos olhar esse elemento, vamos ver que a forma como a gente olha a vida vai depender literalmente dos nossos olhos, da lente que a gente vai utilizando. Para a gente entender mais ou menos o que é isso, é você arrumadinha, equilibrada, na boa, e aí o marido, depois de uns 4, 5 anos de convivência, uns 3 filhos, ele pega a vizinha, ou pega a sua melhor amiga, e aí você descobre que isso aconteceu, e aí você pode ficar no choro, brigar com sua vizinha, brigar com sua amiga,
ou você dizer o contrário, ó, isso não serve para mim. A depender da sua lente, você vai dizer que sem vergonha é ela. A depender de sua mente, você vai dizer o quê? Ele me trocou por aquilo. A depender de sua mente, você vai dizer assim, eu vou perder meu marido. E a depender de sua mente, você vai dizer assim, ele é que me perdeu, porque eu me dou valor suficiente para não estar com isso. Então, quando ele chama a mente de espelho da vida, é que é com os olhos que você olha a vida que você vai construir ela em dor ou amor. Será uma decisão sempre sua. Por isso que essa relação sua e do desencarnado, ou dos, porque alguns às vezes trazem um rebanho, né? Você criou. Você criou. E aí, como é que eu vou dissolver? É só indo lá dentro, dando os passos, mandando ele para o quinto? Não. Ele não é essa pessoa que miserável, não. Ele é uma pessoa igual a você, que vai ser ouvida ali, durante alguns instantes, mas principalmente vai se propiciar o que a ele? Quando ele estava naquela raiva sua, é que ele estava mais ou menos assim, congelado no tempo. Ele olha e ele só vê aquele tempo lá atrás, onde a relação entre vocês eram o quê? Conflituosa. E ele só lembra daquilo que você fez, e ele quer se vingar. Ou às vezes ele está sendo um mandado. Mandado, é tipo soldado que você contrata, ele é um contratado, mas por trás dele tem alguém que está ali, congelado no tempo, querendo se vingar, prejudicar você. E o que é que a gente vai chegar lá e vai dizer para ele? A mesma história. Você imagina, a criatura casou com seus 20, hoje tem uns 29, e aí formada, com um bom emprego, os 3 filhos cuidando bem, tem condições tranquilamente de manter a família, e aí o marido apronta uma dessas. E aí, o que é que a gente vai dizer para ela? Chora, minha filha, chora, você perdeu a coisa de sua vida. Chora, chora, porque o homem está difícil, tem muita gente mudando de opção. Então, o que é que você vai dizer para ela? Mas esse tempo todo com ele, não, foi bom até aqui? Foi. Tá doendo? Tá, porque você dá para reconstruir, porque às vezes o outro realmente deslizou, não quer dizer que ele não tenha a possibilidade de se reorientar. Mas o que é que você vai dizer para ela? Em vez de olhar para o buraco, olhe para quem você é. Poxa, tem lá seus 3 filhos lindos, você tem sua profissão, tem suas coisas. Toque sua vida. Então quer dizer que você está mandando largar ele? Não, toque sua vida. Ou seja, continue valorizando a sua vida. Se decidir ficar com ele, o faça. Mas o faça tendo amor próprio. Para que você não fique jogando nas costas dele algo que você agora está escolhendo, porque agora você sabe. Então, o que a gente está querendo é que faça o contrário, estimule ela a levantar e a viver. Porque se ela fizer isso, aí sim, ela vai estar transformando e criando um campo mental diferente, porque senão ela entra na depressão. Mas por que eu? Porque eu sou cheia de culote, porque eu sou gordinha, porque eu não faço tudo aquilo que ele quer. Ela vai entender que não, que toda relação a 2 é uma partilha lado a lado. Então, vai precisar sentar e reconversar tudo isso, para que ela possa alcançar aquela dita relação equilibrada. Mas, Fernando, você está falando daquilo que acontece só com o povo que está lá para dentro. Não, a maioria das nossas relações são assim, a gente não se conversa. Nós estamos um com o outro e não conversamos. Não pactuamos coisas a 2. A gente vai empurrando com a barriga. Um sustenta a casa, o outro cuida dos filhos, os 2 sustentam a casa. E aquela conversa de uma construção conjunta inexiste. E aí, quando acontece o problema que uma das partes sai da relação, eu dediquei minha vida toda àquela casa e olha o que ele me dá em troca. Não é. Vocês deixaram de cultivar outra coisa. Então agora, a ideia é que você e este outro que está ao seu lado, vamos cultivar uma coisa boa. As 2 coisas boas que a gente quer é o seguinte, dizer para ele, olha, é possível você encontrar aquilo que você tinha
aquele afeto, aquela harmonia, aquele equilíbrio, se desapegue desse que está aqui encarnado. Deixa que a vida cuida dele. Porque cada um de nós vamos enfrentar aquilo que nós atraímos para nós. Agora desperte. E como é que a gente vai falar em despertar? Espelho da vida. O que é espelho? Você olha e vai ver o que é que está refletido. Então a primeira coisa é, às vezes a gente plasma um espelho mesmo. Olhe aí, veja o que aconteceu. Mas ali é o seguinte, olhe, você está vivo. Está falando através do médium, está vivo. Então significa que a vida continua. Há quantos anos você está amarrado a essa pessoa? 3 séculos. Meu filho, da mesma maneira que você está vivo, as outras pessoas que já se relacionaram com você e te amam e te gostam dessa vida que foi a última sua, encarnado, ou de outras, estão aí querendo lhe ajudar e estar com você. Vale a pena gastar 300 anos em cima dessa pessoa? Desperta, meu irmão, a fila anda. Acorda. E graças a Deus, muitos acordam e se mandam. Ótimo. E aí, eu estou livre. Não vou ter mais que aturar esses desencarnados, desocupados atrás de mim. Olha só, ele despertou e foi agora tocar a vida dele. Se você não despertou, o que é que vai acontecer? Você vai atrair outro igualzinho. Porque veja só, quando a criatura é viciada na cachaça, ele chega com fome, sem ter o que comer em casa, alguém dá comida? Não, mas cachaça ninguém deixa de dar. Nenhum alcoólatra deixa de beber por falta de dinheiro. Nenhum. Então o que? Atração. Você vai fazer a mesma coisa. Então a ideia para ele é assim. E existe, lógico, uma pleiade de espíritos auxiliando aquilo lá. Para que ele depois, não são aqueles segundos, né? O que é que ele vai fazer? Vai despertar a mente enquanto espelho da vida. Enxergue outras possibilidades. Já que ele está sendo tratado, vamos nos tratar agora? Fazendo a mesma coisa. Vamos despertar o espelho da vida. Despertar a nossa mente para outras possibilidades. Nos desatrelando desse padrão que faz com que nós nos mantenhamos atrelados a espíritos desequilibrados iguais a esses, ou estejamos nessa encarnação construindo os vínculos da obsessão da próxima. Então, esse despertar que a gente chama, é porque, às vezes o pessoal acha assim que é simples. Quando eu digo assim, é porque às vezes a forma que eu uso para falar com alguns dos espíritos encarnados é, volte para o corpo, velho. Volte. E vai dizer que é fácil. É aquele, mas ela me traiu com outro, os 4 filhos não eram meus. Eu digo, vim encarnar. E vim aqui na carne dizer que é fácil. Porque a vida é mais ou menos isso, é uma estrada. E não é uma estrada de caminho único, não. Só é uma estrada de caminho único para quem é obliterado. Porque acha que existe uma única possibilidade, a única religião correta, a única forma de fazer, a melhor forma como forma única de definição das coisas, sem conseguir perceber o quê? Se a gente assistir o final da novela, aquela novela que tinha o Félix, cada um aqui vai ter uma visão diferente do final. Porque cada um tem uma ótica diferente. E a depender do momento dele, ele vai ver não um caminho, mas uma possibilidade de mais de um caminho. A vida sempre vai nos colocar no contexto de fazer escolhas. E só não sofre quem não escolhe. Quem não escolhe, porque não existe não escolher, não. É quem não esteve frente ao contexto de ter que fazer escolha. Porque sempre você vai ter uma coisa em sacrifício da outra. Agora, transformar sacrifício em sofrimento é um problema seu. Porque toda escolha vai ser um sacrifício, mas não quer dizer que tem que ser um sofrimento. Então, da onde é que depende tudo isso? É de como você se posiciona. Qual é a força que você impõe naquilo que você faz? Se você está habituado àquela situação, igual como eu brinquei com minhas filhas, quando der errado, diz, mas foi ela que me levou. Aí vai ficar nessa, onde o culpado é o chefe, é a mulher, é o filho, é o amante, é a amante, nunca é você. Nunca é você. Sempre está no outro. Nunca é você.
E aí você fica sendo aquela pessoinha pequenininha, sempre dependente. Mas é cômodo fazer isso, porque na hora eu sempre aponto o outro. Essa ideia de nós irmos adiante é a gente perceber que a gente tem que fazer o quê? Abrir para olhar o que tem lá dentro. Para a gente entender com que olhar é que eu estou vendo a vida, o outro, com que eu estou me construindo. Aquilo que os espíritos vão fazer no campo, na dimensão da erraticidade, que é como nós descrevemos, esse espaço entre uma encarnação e outra, vai ser auxiliado pelos espíritos também desencarnados. Mas aqui, cabe a nós. Cabe a nós querer abrir e olhar o que tem lá dentro. E lógico, quando você vai olhar uma caixa escura, certo? O pessoal acha que vai ser assim. Me iluminaram. Eu estou orando pela luz, a luz chegou e vai ser tudo diferente. Veja só, um sótão que você só jogava coisa para dentro, só jogava bagulho lá dentro. Quando você acende a luz, vai estar o que lá? Um jardim do Éden? Não. Não é um jardim do Éden. Você vai descobrir lá que esse sótão tem um bocado de coisa lá dentro. Das mais luminosas, como as duas diagonais, as mais bagunçadas. Mas, Fernando, você disse que tem coisa luminosa? Tem. Quanta mulher que vivia sendo sustentada ali pelo outro. O marido morre e ela tem que se virar. E aí aparece e aflora aquela mulher que sempre existiu, mas nunca teve a oportunidade de se colocar. E aí, pela questão do desastre da vida, ela é levada a fazer isso. E aí se levanta e vai adiante. E mostra o seu valor. Significa que lá dentro estava jogada ela também, porque ela tinha que ser dona de casa, lavar prato, cuidar, e não podia ir atrás dos seus sonhos. Eu não estou dizendo que ser dona de casa é algo obscuro. Não. Não estou dizendo isso, porque quando a gente vai falar da mente como espelho da vida, há anos atrás, eu tenho 48, há uns 30 anos atrás, Dia Internacional da Mulher. E aí as mulheres dando seus depoimentos, né? Advogada, juíza, médica, escritora, todo mundo falando, e parecia que é só isso que valia a pena. E aí falando, cada uma falava de suas dificuldades e também de como conseguiu vencer. E aí uma senhora pega o microfone lá, a rádio bota lá no ar, e aí ela diz assim: nesse Dia Internacional da Mulher, eu queria agradecer por ser mulher. E aí o outro pergunta: o que é que você faz? Ela diz assim: eu sou dona de casa, eu cuido dos meus filhos, eu lavo, eu passo, E aí não era nada daquilo que o povo estava falando, porque o foco era a liberdade da mulher. Mas lógico, a criatura não era burra nem nada. Quando ela termina de escrever, né, porque quando o pessoal falava, aí sempre alguém interrompia, né, um dos que estavam ali na rádio, né? É isso mesmo, ótimo. E ela falou e ninguém dizia nada. Aí quando ela termina a fala, ela diz: e como eu me sinto livre. Porque eu faço com amor e entrega aquilo que faço. Sei o valor de uma mãe que cuida com carinho do seu filho. Sei o valor de uma mãe que cuida da sua casa com carinho, buscando edificar uma relação produtiva, edificante. Então ela falou de valores que a traça não corrói. Ela falou de valores do ser. É esse elemento que a gente vai começar a perceber que o que é que a gente tem que buscar a olhar. É saber que a gente vai pedir ajuda. E ajuda não vai transformar a gente. Não é conversão. Conversão é o que aconteceu com Saulo. Ele caçava os judeus, viu Jesus, e aí, virou anjinho, bateu asa, foi embora? Não. Ele assume a causa e vai fazer o quê? Estabelecer o que a gente conhece como cristianismo. E passou a comer o pão que o diabo amassou. E ele mesmo dizia: faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. É a dificuldade. Que dificuldade é essa? A dificuldade de lidar com as suas escolhas, com aquilo que você tem que fazer. Agora, se você não é capaz de olhar para dentro de si mesmo, buscando então, ver o que tem lá dentro, e você fica achando que você é o dono do mundo. O dono do mundo é assim: ele vem aqui, está com dor de cabeça, a gente dá uma pílula, a dor de cabeça passa,
Ele quer chegar em casa cansado, e aí a mulher fazer aquele cafuné, aquele carinho, aquela coisa, porque ele está precisando. E chega lá, ela faz. Agora esquece que a criatura passou o dia em casa, com os meninos gritando para lá, gritando para cá, tendo que administrar as coisas, e ela que queria chegar, quando ele chegasse, e receber aquilo. Então, os dois querendo receber, ninguém a fim de dar, não rola nada. Agora, se é uma relação de cumplicidade, não essa relação de ter o mundo nas mãos, um chega e diz: ô nega, eu estou cansado demais hoje. E ela diz: por quê? Ele fala. E ela diz para ele: nego, o negócio aqui foi de lascar. E ele: por quê? E ela também fala: ah, vem cá, vamos ficar aconchegados juntos. Isso é você construir junto, você ouvir o outro, para que então você possa dar olhar para não construir isso. Porque quem constrói esse mundo de dores que a gente está vivendo somos nós. Porque isso é pautado naquela ideia do pecado, naquela ideia de que há algo que é negro, tem que ser exterminado. Se é você, tem que ser educado ou exterminado. É a mesma história, quer pegar o espírito que está aí do lado e mandar ele para os quintos. Não é, é despertar para que ele se eduque e vai seguir a vida dele. É a mesma coisa, você precisa fazer isso com seus elementos internos. Porque os nossos maiores problemas que nos levam a viver a vida às vezes, como sofrer e ranger de dentes, não é o espírito que está ao nosso lado, é a nossa forma de olhar a vida. É a forma como nós interagimos com a vida, aonde só conseguimos ver o negativo. Aonde quando a gente vê aquele menininho pequenininho de 4 anos, correndo na frente do seu carro, lá vai um marginalzinho. Então, é os olhos como você olha a vida. E essa mente que tanto coloca, ela é capaz de despertar você. Porque é isso. Não fique só na palestra. Às vezes aqui, quem estava, ou seja, eu hoje estou aqui enchendo o seu ouvido, lhe perturbando a alma, certo? A intenção minha é essa mesmo, é que você fique incomodado. Porque enquanto a gente está tranquilo, quieto, a gente não faz nada. Mas assim, eu falei um monte de bobagens. Vá ler. Abre o Evangelho. Se tiver um pouco mais de curiosidade, eu quero entender como é que se dá essa relação entre os espíritos, vá ler o livro dos espíritos. Ah, mas eu sinto umas coisas assim que parece que quer me pegar. Vá ler o livro dos médiuns. Vá se instruindo, porque quando você se instruir, você vai entender que existe um mundo espiritual, mas o mundo espiritual não pode fazer com você o que ele quer. É você dono de sua vontade. Agora, no desconhecimento, você abre as portas para tudo. Fica igual aquela criança que vai sair à noite, mas se ouvir um barulho, corre e volta de novo. Então, que vai chegar, ouvir os gritos, que aí às vezes você vai ouvir alguns gritos, alguns sacudimentos, sai morto de medo. Entenda o seguinte, quem está incorporando ali, que estava vindo, uma das coisas é que ele ia assustar. Porque você é assustado também é uma presa mais fácil. Pelo contrário, quando você vê aquilo que você assustar, não se assuste não, ore por ele. Lembre do que eu falei aqui agora, entre lá e ore por ele. Diga assim, ó, meu amigo, que você possa despertar e seguir sua vida. Deixe que eu vou lidar com a minha vida. E o que tiver de vir a mim, como forma de aprendizado, a mim virá. Eu sou responsável por minha própria vida. Agora siga e vá em frente. Porque se eu estivesse do lado de lá, eu não gostaria de estar deixando de viver para estar preso a alguém que não vale nada. Porque se eu não sou alguém que lhe trouxe uma coisa boa, sou alguém que não vale nada para você. Vá adiante. Siga. Vá em frente. Essa mente a gente pode despertar. Porque não adianta também só decorar o dever para chegar lá e dizer para ele. Porque a gente não aprende pelo discurso, aprende pelo exemplo. O que foi que o mestre fez? E por que é que o mestre, quando eu falo do mestre, eu falo do Cristo? O cristianismo se difunde, a crença adâmica se difunde. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de penetrabilidade, porque ele veio pelo exemplo, ensinando. E é a mesma coisa, então ensine pelo exemplo.
Porque, se lembra quando eu botei aquelas estradas ali? Mostre que hoje, na hora de você tomar suas decisões, você é menos egoísta. Não precisa ser Madre Teresa de Calcutá, não. Mas você é menos egoísta. Você busca pensar no outro. Perceba, hoje, mostre para ele que é o seguinte: quando o seu chefe lhe persegue, você, em vez de querer matá-lo, você ora por ele. Por uma questão simples. Alguém, para perseguir alguém, tem que estar em desequilíbrio. Porque o tempo de vida é tão curto. Quem não gostaria de ter mais tempo em casa para estar com seus filhos, com sua esposa, com sua namorada, fazendo as coisas que gosta? Para perder tempo, em vez de fazer as coisas que gosta, está perseguindo alguém, é doente, é desequilibrado. Quando alguém aprontar com você, também se valorize. Por que eu, em vez de você dizer, ela me trocou por outro, ela me perdeu. Ela não sabia reconhecer o valor que eu tinha. O problema é dela. A minha vida continua, eu vou me unir a alguém que sabe reconhecer os meus valores. Mas, Fernando, eu não estou falando de marido e mulher. Não, estou falando de amigo mesmo. Às vezes você achava que o cara era o amigaço. E não é. Então, aí eu vou ficar com raiva, com ódio dele. Para quê? Para desencarnar depois de um, querendo cobrar do outro? Não, meu amigo, siga seu caminho. O meu sentimento para com você sempre será positivo. Eu sei que não dá para ele ter do meu lado, que você vai querer minhoca. Mas o meu sentimento para com você será positivo. Encontre paz no seu caminho. O que eu estou querendo agora é buscar paz no meu. Então, quando você faz esse movimento, você vai começar a perceber que as imagens vão mudar. Porque a mente, espelho da vida. Naquela fase mais grotesca, o que é que vai imperar na mente? Os instintos. E basicamente é isso que você vai ver rolando. Aí agora a gente começa a desenvolver o intelecto, o raciocínio. Aí você agora começa a pautar na sua vida outra conduta, outra postura. Não vai vir aqui buscar a pílula mágica. Vai vir aqui para ser ajudado, porque tem alguém de desequilíbrio que está com você. Se ele for ajudado, você lhe ajuda também. Mas você vai fazer a sua parte, por quê? Porque você quer se ver bem. Você quer auxiliar a si mesmo. Ah, então eu vou ler, vou começar a entender, vou ter que me tornar espírita? Não, não é isso. É que você aprenda lendo que a forma de lidar com o outro não é querer destruí-lo. Porque é essa energia que faz com que alguém esteja junto de você, querendo destruir você. Ah, mas ele merece. Aprenda, lendo o Evangelho, a ser misericordioso. Ninguém merece. Ninguém merece a dor, o sofrimento, a miséria. Não, nós merecemos luz, paz, harmonia. Ah, mas está assim porque quer. Não, está assim porque é ignorante. É ignorante, é a ignorância que nos mantém do jeito que nós estamos. E aí, por isso, a gente precisa fazer um outro movimento. Para quando chegar lá, além da retirada do espírito, vocês vão receber um passe. E o que é isso? São energias que buscam ser canalizadas para fortalecer o seu propósito em se tornar alguém melhor, para não dar entrada a outros perseguirem você do mesmo jeito. Então, abra seu coração para receber aquelas energias e, a partir daí, se harmonizar. Se harmonizar com uma proposta. Faça uma proposta de vida. Para que então, como é que sua mente funciona? Se a única proposta que você tem para si é o seguinte: gandaia, eu só sonho com as férias. Se você só sabe valorizar essas coisas, você não se sente feliz com o trabalho, o seu trabalho. Ah, é um porre, mas não traz coisas boas. Ah, não traz nada. E por que você ainda está nele? Por que você não procurou outro? Por que você não busca se capacitar para fazer outra coisa? Para estar feliz naquilo que você faz. Mas é difícil se você se cegar para isso. Se você não se cegar para isso, você vai ver que é possível. Ah, mas meu chefe não presta, meus colegas de trabalho não prestam, mas aquele que veio ali na sua mesa lhe pedir ajuda, você atendeu com carinho, com atenção, ele sai e diz: muito obrigado. De 10, 9 ele chama de miserável, porque já está estressado com tudo ali, serviço público que eu estou falando. Mais um reconhece que aquilo foi legal, você diz: opa, ajudei alguém. E como quando você faz o bem a alguém, esse bem reverbera dentro de você mesmo.
Só não conhece isso quem só olha com a lente da dor, a lente do sofrimento, a lente do terror. A proposta para a gente é encarar o que tem conosco como uma forma de revelar essa pedra valiosa e preciosa que somos nós, e não o contrário, nos fazer sofrer e pagar pelo que a gente fez. Da mesma maneira que ele fez por ignorância, o desencarnado que está aí perto de você, você fez por ignorância também. Então, se perdoe. Agora, assuma o compromisso e a responsabilidade de não fazer de novo. De onde estiver, buscar também auxiliar alguém que precise, para que não faça de novo. Essa é a corrente que a gente mostra para que então a mente esteja em equilíbrio, ou seja, você esteja em equilíbrio com aquilo que você já é e em equilíbrio com aquilo que você quer ser, porque a nossa dor vai estar no desequilíbrio entre os dois, entre o que eu sou e o que eu quero ser. Então, é aprender a fazer dessa vida uma trajetória e não uma tábua de sofrimento e dores para si ou para os outros. Então, a mente é o espelho da vida. Olhe para ela e elabore ela melhor, que sua vida será melhor.